Você gostaria de aprender programação Arduino? Você gostaria de saber como carregar o programa para fazer funcionar aquele relógio digital que nós estamos montando? Então, vem comigo! Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a programação Arduino. Se você não conhece programação, não se preocupe, nós vamos nesse vídeo dar todas as informações necessárias para que você carregue um programa e faça o seu relógio funcionar. Esperamos que com esse vídeo você tenha curiosidade de aprender cada vez mais. Se você já conhece programação, também espero que você possa aprender um pouquinho com a gente. Antes de falar de programação, vamos falar sobre o Arduino. Ele foi criado em 2005 por pesquisadores italianos com o objetivo de ser uma placa de desenvolvimento simples que permitisse principalmente ser utilizada na educação. Tanto que hoje ela é utilizada em cursos de robótica, cursos de automação e cursos de programação. Mas há também um uso profissional, existem muitas variações do Arduino, muitas placas que foram derivadas desse conceito que hoje são utilizadas em projetos profissionais. O projeto do Arduino ele é aberto, então significa que existem diversos fabricantes fazendo plaquinhas, como essa que está aí ao lado, que é o Arduino Uno, que foi a primeira e até a mais conhecida até hoje, mais utilizada placa do Arduino. O projeto do Arduino permite que você tenha essas variações e aplicações diversas para vários usos, diversos tamanhos, diversas capacidades aí que permitem utilizações diferenciadas. No site do Arduino, que é o arduino.cc, você vai encontrar muita informação sobre o hardware, informação sobre software, referência de programação e tudo mais. O Arduino atua principalmente como uma controladora. Isso significa que existe um programa funcionando no seu processador que permite que você controle informações que entram e saem através das portas. Isso quer dizer o seguinte: eu posso ligar um botão, posso ligar um sensor, posso ligar um display, um LED, e o Arduino vai obter informações e transmitir informações para esses dispositivos. Aí ao lado nós temos duas fotos, o Arduino Mega e o Arduino Nano, que é aquele que a gente está utilizando no nosso projeto. Enfim, para que o Arduino execute as tarefas é necessário que haja um programa rodando em seu processador. Esse programa ele é feito por meio de um ambiente de desenvolvimento, o IDE. Para termos o IDE, nós podemos baixá-lo gratuitamente no site do Arduino, nesse link que está aí. Vamos ver então como é que são esses próximos passos. Bem, nós começamos no site do arduino.cc, que é o site oficial do Arduino, que você tem diversas informações e existe uma abinha chamada software, onde há a opção de download. Nessa opção você tem a possibilidade aqui de fazer o download do ambiente de desenvolvimento do Arduino, com várias opções de sistemas operacionais. Como eu estou utilizando o Windows, eu clico nessa aba e ele pede aqui uma doação para o projeto. Você pode contribuir com o projeto ou simplesmente iniciar o download aqui do Arduino IDE. Uma vez que você tenha feito o download e a instalação, você vai ser direcionado a um ambiente como este aqui. Ele tem diversas opções, como verificação, upload, que é a entrada do programa na placa, a criação de um novo programa, ou abrir ou salvar programas. Ele já vem com aqui uma estruturinha padrão da programação Arduino que a gente já vai mostrar para vocês. Mas o que nós vamos fazer para facilitar a nossa vida? Você tem para download aí o programa do relógio prontinho em um arquivo texto. Então você vai copiar o programa inteiro dessa opção texto até a última linha. Da primeira à última linha nós vamos copiar e vamos colar nessa janelinha aqui do Arduino. Não deixar nenhuma informação e pronto, ele está colado. Agora a ideia é que a gente salve este programa com o nome, por exemplo, de relógio Arduino. Você fique com ele salvo aí na sua biblioteca de programas. Bem, qual a estrutura básica de um programa Arduino? Algumas coisas que você precisa saber. Comentários são textos que são ignorados pelo compilador, ou seja, quando vai ser feita a transformação disso que nós escrevemos em uma linguagem para que a máquina, para que o processador do Arduino entenda,
ele ignora as linhas que estão, por exemplo, entre uma barra asterisco e um asterisco barra. Tudo que você colocar entre esses dois sinais são comentários. Aqui eu coloquei o nome do canal, coloquei o nome do programa e aqui uma referência de um projetista que me inspirou aqui nas funcionalidades desse projeto. A partir desse ponto aqui nós temos então alguns comandos que são interpretados pelo processador, pelo compilador, perdão, para se transformar numa linguagem de máquina para o processador. Mas eu posso também colocar comentários em cada uma das linhas com barra. Tudo que vier depois do barra também ele ignora. Então eu coloquei diversas informações aqui para que você possa entender essas funções que estão descritas aqui. Então, por exemplo, logo no início nós incluímos duas libraries. O que são libraries? São conjuntos de programas e funções já feitas, já programadas para, por exemplo, no nosso caso, nós temos um conjunto de funções para o relógio, o RTC, o Real Time Clock, e para o display, o TM1637. Nós definimos também algumas variáveis que são locais onde o sistema armazena informações, como por exemplo o 98, que serão os pinos que nós ligaremos ao display, os pinos do Arduino, as portas do Arduino. Também definimos aqui uma variável inteira de 8 bits para a hora e outra igualzinha para o minuto, para armazenar exatamente os valores das horas e minutos que serão mostradas no display. Todo o programa Arduino tem duas partes aqui principais na sua estrutura. A primeira é a chamada setup, que ele vai passar uma única vez no início da execução do programa, e uma segunda parte chamada loop, que ele vai ficar repetindo indefinidamente. Quando você desliga o Arduino, o que acontece? Ele passa uma vez por aqui e permanece nessa parte em seguida. Então o que vai acontecer? Assim que nós ligarmos o Arduino, ele vai inicializar a comunicação com os dispositivos, que é o relógio e o display, comunicação serial, vai inicializar o relógio para que ele comece a trabalhar e vai nessa linha aqui capturar as informações de tempo, né, data e hora do relógio do computador. Então ele vai pegar essa informação e armazenar em variáveis, né, que nós definimos para que seja possível o Real Time Clock funcionar. Eu coloquei aqui uma observação que essa linha ela deve ser utilizada somente na primeira vez que a gente executa o programa. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estou às 3 horas da tarde, executo o programa, ele vai armazenar 15 horas e 0 minutos para que seja a hora de início do Real Time Clock. Se eu desligar o Arduino e ligar novamente, ele vai partir de novo dos 15 horas e 0 minutos. Então o que eu devo fazer? Eu devo executar o programa a primeira vez para que ele capture a informação de hora do computador e na sequência eu coloco duas barras, ou seja, eu transformo esse comando aqui em um comentário, ele vai ignorar esse comando e carrega o programa novamente. A hora que está armazenada no relógio, então ele vai passar a utilizar uma hora atualizada mesmo que eu desligue e religue. Isso é o RTC que nós estamos utilizando, ele tem uma bateria, então mesmo que eu perca a energia elétrica por alguns momentos, que eu fique sem energia, ele vai manter a hora. Além disso, o que nós fazemos nessa parte setup? Iniciamos também o display e colocamos um brilho inicial no display de nível 2. O brilho ele pode ser definido entre 0 e 7, 0 bem fraquinho e 7 bem brilhante. Vou fazer aqui um ajuste de brilho mais à frente. Na sequência vem a parte que ele fica executando direto, ou seja, ele vai ficar num chamado loop. O que ele faz? Ele pega a informação de hora, separa horas para dentro daquela variável que nós criamos, definimos, chamada hora e minuto definida que foi com esse nome, e coloca nos displays. O nosso display tem 4 dígitos, né? O primeiro dígito é o 0, o segundo dígito é o 1, o terceiro dígito é o 2 e o quarto dígito é o 3. Dessa forma nós temos que colocar as informações nesses 4 displays. Imagina que nós estamos às 23 horas. Nós temos que colocar 2 no primeiro display, 3 no segundo display, 0 no terceiro e 0 no quarto. Ou se for 23 e 10, né,
1 no terceiro e 0 no quarto, por exemplo. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar a informação de hora, fazer uma divisão e colocar no primeiro display. Uma divisão por 10. Então imagina o seguinte, eu estou às 23 horas, divido por 10, qual é o valor que sobra? Sobra o valor 2. Então ele vai colocar aqui 2. A divisão de 23 por 10 é 2 e tem um resto de 3. Para a gente definir o resto, existe esse outro comando aqui, que é uma divisão que resulta, né, no resto da divisão. Então aqui no primeiro dígito eu vou colocar 2, que é o resultado da divisão de 23 por 10, se tivermos as 23 horas, que é 2, e aqui ele vai colocar a sobra da divisão, que é 3. Então eu vou ficar com 2 e 3. E o mesmo raciocínio aqui para os minutos. É interessante a forma como é feito esse cálculo, né? Ainda um pouquinho mais, não tem experiência em programação, como é tudo que está por trás, né, das programações. Além disso, nós fizemos aqui um outro conjuntinho de comandos aqui que permite que a gente defina brilhos diferenciados para horários diferentes. Por exemplo, nós estamos testando aqui se a hora é maior que 17 e ao mesmo tempo ela é menor que 6. Significa que se eu estiver entre 17 horas, 5 da tarde e antes das 6, eu vou manter um brilho 2. Se não, eu vou manter um brilho 5, que é um brilho mais forte. Eu posso, por exemplo, mudar. Eu posso colocar 18 aqui, então a partir somente das 19 horas que ele vai reduzir o brilho, até as 6 horas da manhã. Quando chegar a 6, né, ele aumenta o brilho. Se eu quiser que ele aumente o brilho somente a 7, eu mudo esse 6 para 7. Então eu posso trocar isso aqui no programa, carregá-lo novamente e ele vai mudar esse comportamento de alteração de brilho. E o programa termina aí. Ele é bastante simples por conta daquelas libraries que nós temos no nosso ambiente de desenvolvimento. O que nós temos que fazer agora, na sequência, é carregar esse programa para a nossa placa Arduino. Para isso, nós vamos conectar o Arduino ao computador a uma porta USB e já vamos ver o que acontece. Bem, o Arduino conectado, nós precisamos agora preparar o programa para que ele seja carregado. É importante nós nos assegurarmos de que as libraries que nós estamos carregando aqui, incluindo no programa, que é a library do RTC e do display, estejam presentes no ambiente de desenvolvimento. Para isso nós vamos aqui em ferramentas, que é Tools, no gerenciamento de libraries, e nós vamos ter aqui uma relação das libraries que existem e aquelas que também estão instaladas. A primeira que nós vamos olhar é RTC lib, nós damos um Enter para ele pesquisar, e ele mostra aqui que ela está instalada. Caso ela não estivesse instalada, nós teríamos uma opção de um botão. Na hora que a gente passa o cursor aqui embaixo, veja nessa de cima que não está instalada, a opção de instalar. Então eu teria que instalar essa library para garantir que quando ele faça essa inclusão dos comandos da library, ela esteja presente. A mesma coisa temos que fazer para TM1637, que é o nosso display. Aqui ela já está também instalada. Da mesma forma, se não estivesse instalada, teria um botãozinho para a gente instalar. Feito isso, nós garantimos de que elas estarão presentes. Aí nós podemos verificar o programa clicando nesse primeiro botão, que vai executar o compilador e ele vai passar por todas as linhas, por todos os comandos e verificar se não existem erros de sintaxe. Como, por exemplo, se eu esquecesse de um ponto e vírgula aqui, o que aconteceria na hora que eu fizesse essa verificação? Vejam que ele já deu um erro aqui porque ele não entendeu a continuação dessa linha. Então, assim, a partir do momento que eu retomo aqui, coloco o ponto e vírgula novamente, ele vai executar sem problema nenhum. Verificado o programa, nós podemos carregar na placa Arduino. Para carregar, nós vamos clicar no botão Upload. Então, novamente, ele executa a compilação e, ao final, ele faz a carga na placa. É importante a gente notar o seguinte, né? Para que isso aconteça, nós temos também que informar
ao ambiente de desenvolvimento que nós estamos utilizando uma placa Arduino Nano, senão ele vai dar erro na hora de carregar. Veja que existem diversas placas aqui, diversos modelos, inclusive outros que não são Arduino, mas o ambiente suporta, então nós temos que marcar aqui Arduino Nano. É importante também que a gente utilize essa opção, é recomendável aqui para que não haja problema na carga, que é informar o tipo de processador e o old bootloader, que é o bootloader antigo, e o Arduino esteja adequadamente identificado na porta USB do computador. O meu computador tem 3 portas, que ele está identificando como com 6, com 7 e com 8. Se ele estiver clicado aqui na porta errada, ele também vai dar um erro dizendo que não encontrou o Arduino, e aí nós temos que clicar na porta certa para que isso aconteça. Feito isso, feita essa carga, o Arduino já deve estar mostrando, se você olhar para ele agora, o horário que ele trouxe do computador e já está marcando hora. Agora foi aquilo que nós falamos quando vimos o programa, Nós precisamos garantir agora que a partir desse momento ele utilize a hora que está armazenada lá no RTC e não mais puxe a hora que veio do computador. Senão toda vez que nós desligarmos e ligarmos de novo, ele vai voltar para esse horário que ele carregou agora. O que nós fazemos? Colocamos então um comentário na linha de carga, que ele puxa as informações do computador, e carregamos o programa mais uma vez na placa. A partir de agora nós podemos já soltar a placa do computador e ela estará funcionando independentemente da conexão USB. Nós só vamos precisar de uma fonte. No meu caso, na protoboard, eu estou usando uma fonte de 9 volts e com base nela o relógio vai funcionar perfeitamente. No próximo vídeo, nós vamos agora ver uma sugestão de montagem deste relógio dentro de uma caixinha para ficar um produto pronto e não um produto em formato de protótipo. Até lá então!